Tudo começou com o protagonista no campo, usando magia para nivelar uma enorme área de terra. Os trabalhadores ao redor observavam surpresos. Afinal, era incomum ver alguém da nobreza se dedicando a esse tipo de tarefa. Quando terminou, ele voltou para casa, sendo recebido pelas garotas com quem convive nos últimos tempos. Assim que o viram, comentaram que ele parecia exausto. Ele sabia disso, mas sentia que era sua responsabilidade ajudar sempre que possível, mesmo que fosse irônico pensar que, no fundo, ele nunca deixará de ser alguém acostumado à rotina de escritório. As meninas entenderam logo o que ele queria dizer. Em seguida, ele decidiu mudar de assunto, mas ainda assim não conseguia esquecer que já tinham se passado 10 anos desde aquele dia em que sua vida ainda era completamente comum. Naquela época, voltava do trabalho para casa após um longo dia, completamente exausto. Mesmo com o corpo pedindo descanso, ele se obrigou a levantar para preparar alguma coisa para comer. Quando a refeição ficou pronta, ele se sentou à mesa, mas o cansaço o dominou e seus olhos se fecharam. Achou que só havia cochilado por um instante, mas ao abri-los de novo percebeu que tudo ao seu redor era estranho. O ambiente, a comida, até o reflexo que viu em um prato mostrava um rosto que não era o seu. A primeira coisa que pensou foi que estava sonhando, mas aquilo parecia real demais. Tentou dormir de novo, esperando acordar de volta em sua casa. Mas nesse momento, um homem surgiu chamando por ele e dizendo que precisava se apresentar a algumas pessoas conhecidas. Ele ficou confuso, sem saber como reagir, e o homem completou dizendo que ele era seu filho mais novo. Aquilo o deixou completamente desorientado. Ele nem sabia qual era seu nome. Depois de alguns segundos de silêncio, um garoto apareceu. Muitos o chamavam de Eric. Ele se aproximou e agradeceu a presença de todos no casamento de seu irmão mais velho. Em seguida, apresentou o protagonista ao irmão mais novo, chamando-o de Wendelin Bon Benon. Ao ouvir esse nome, o protagonista finalmente entendeu quem era. Logo depois perguntou a Eric o motivo da comemoração. O irmão respondeu que estavam celebrando o casamento de Kurt, o mais velho, que preocupava o pai por ainda não ter encontrado uma esposa. Agora, ao se casar com Amalie, que também era da nobreza, a família inteira se sentia aliviada e feliz. Wendelin compreendeu melhor a situação e perguntou se por a Amalie ser nobre, eles também se tornaram nobres. Eric confirmou, mas lembrou que eles já faziam parte da nobreza. O protagonista então saiu dali, mesmo sem entender bem como funcionava aquele mundo. Ele estava preso no corpo de uma criança de 5 anos, mas pelo menos conseguia entender a língua deles e a comida era boa, o que era um alívio. Se sua família fazia parte da nobreza e ele era o terceiro filho, talvez pudesse aproveitar algumas vantagens. No dia seguinte, ele se viu sentado à mesa com o pai e outros familiares. A comida, no entanto, era completamente diferente. Uma sopa rala e pão duro. O lugar também estava em condições precárias. Nada que lembrasse a riqueza dos nobres. Intrigado, perguntou sobre Eric, e o pai respondeu que ele tinha ido pescar. Wendelin correu atrás do irmão e ao encontrá-lo quis entender por que tudo havia mudado tanto. Eric explicou que apesar de serem nobres, eram muito pobres. Na noite anterior tinham feito um esforço enorme para parecer mais ricos do que eram, só para impressionar a família de Amalie. Tinham gasto muito dinheiro e agora tudo voltava à realidade. Eles comiam o que dava e precisavam buscar o próprio sustento. Enquanto falavam, outro irmão apareceu reclamando por não ter sido incluído em nada daquilo. Em poucos instantes, chegaram ainda mais irmãos. E todos começaram a comentar sobre 2 que não apareceram na festa. Wendelin então percebeu que era na verdade o 8º filho da família. Dias depois ele descobriu que viviam no reino de Gemul, um lugar dividido em várias regiões. A capital abrigava a maior parte da população, cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto grandes cidades comerciais eram dominadas por nobres influentes. A família dele, por outro lado, vivia na região mais afastada, com apenas 80 mil habitantes, e ali o futuro parecia incerto. Durante uma caminhada, viu os irmãos se despedindo. Aproximou-se rapidamente perguntando o que estava acontecendo. Eles explicaram que, desde o casamento de Kurt, tinham decidido deixar a família. Como não herdariam nada valioso, já que Kurt receberia a maior parte, optaram por aceitar algum dinheiro e ir embora. Tentar uma nova vida em outra cidade, talvez como aventureiros, usando as habilidades que tinham. Como Wendelin ainda era pequeno, ele ficaria. Eric o aconselhou a não ser preguiçoso e buscar algo melhor. Ele se despediu dos irmãos e foi direto para a biblioteca, em busca de algo para estudar. Vasculhou as estantes, mas não encontrou nada que chamasse atenção. Durante a busca, uma caixa caiu, revelando uma esfera e alguns papéis. Curioso, leu o conteúdo e descobriu que aquela esfera era uma bola de cristal capaz de detectar habilidades mágicas.
As instruções diziam que todos têm mana, mas apenas um em cada 10.000 pode lançar feitiços. Sem nada a perder, decidiu testar. Colocou a esfera sobre a mesa, seguiu os passos escritos e tentou ativar a magia, mesmo sem saber exatamente o que fazer. Por alguns instantes, nada aconteceu. O desapontamento bateu, mas logo depois a esfera se iluminou completamente. A intensidade da luz foi tão forte que chamou a atenção de alguém que estava longe. O Endelin ficou boquiaberto. Quando a esfera voltou ao normal, ele releu as instruções. Se ela brilhasse com várias cores, significava que o poder mágico era imenso e a pessoa deveria conseguir um tutor o quanto antes. Ainda surpreso com a descoberta, ele tentou encontrar mais informações sobre magia na biblioteca, mas não achou nada. Nesse momento, seu pai entrou e o Endelin aproveitou para perguntar se havia outros livros. O pai, no entanto, disse que não sabia ler e que aquilo era tudo o que tinham. Depois pediu que o garoto fosse buscar lenha na floresta em vez de bagunçar a sala. Assim que entrou na floresta, o conspirador começou a tentar usar magia, mesmo sem ter a menor ideia, de como fazer isso. Enquanto se esforçava, de repente, um homem caiu bem na sua frente, o que o fez dar um salto de susto. O estranho se apresentou como um mágico e disse que tinha sido atraído por algo naquele lugar. Mesmo com essa explicação, o protagonista continuava apavorado. Nesse momento, percebeu que uma pedra havia rolado perto de um javali enorme. O animal notou e em um segundo se lançou em sua direção. Em pânico, o protagonista saiu correndo, mas o mágico o segurou e pediu que tentasse visualizar a magia do vento. Confuso, ele respondeu que não sabia o que isso queria dizer e que estava morrendo de medo. O mágico explicou com calma que era necessário se concentrar em seu mana e visualizar claramente o que queria fazer. Tomado pelo medo, tudo o que o protagonista conseguia pensar era em parar o javali. Foi então que, inesperadamente, uma rajada de vento saiu de suas mãos e atingiu o animal, deixando-o atordoado. Surpreso com o que acabara de acontecer, ouviu o mágico parabenizá-lo pelo primeiro feitiço. Depois disso, com um simples gesto, o homem conjurou uma poderosa rajada de vento que lançou o javali contra várias árvores até que ele ficasse imóvel, sem vida. Naquele momento, o mágico se apresentou como Alfred, um antigo mago da corte do Ducado de Blage. Ele afirmou que queria ensinar tudo sobre magia ao protagonista, prometendo torná-lo um mago melhor do que ele mesmo foi um dia. No dia seguinte, enquanto estava com sua família, o protagonista se lembrou da conversa com Alfred. Ele ainda não entendia por que havia sido escolhido para aprender magia. Disse que não tinha dinheiro, mas Alfred garantiu que não estava fazendo aquilo por interesse financeiro. Seu verdadeiro desejo era ter um discípulo. No entanto, pediu que o uso da magia fosse mantido em segredo. O pedido deixou o protagonista pensativo. Ele sabia que se alguém descobrisse que era capaz de usar magia, poderiam tirá-lo da posição de herdeiro do irmão mais velho. Por isso, ficou observando o irmão durante o jantar, sem saber como evitar futuros conflitos familiares. Mais tarde, ele teve seu primeiro treinamento com Alfred. O mago pediu que ele juntasse as mãos para canalizar seu poder mágico, algo comum entre os magos para aumentar sua força. Ao seguir as instruções, o protagonista ficou surpreso com o frio das mãos de Alfred, mas logo voltou a focar no controle do mana. Sentiu uma energia forte percorrer seu corpo. Alfred, então, afirmou que não havia se enganado. O garoto tinha muito mana e seu potencial ainda estava longe de ser atingido. Enquanto isso, o pai do protagonista e Kurt perceberam que as esferas mágicas estavam em outro lugar. Pensaram que ele estava tentando fazer testes e riram, acreditando que ele tinha se decepcionado ao não descobrir poder algum. Nos dias que se seguiram, o protagonista continuou treinando com feitiços mais avançados, aprendendo em um ritmo impressionante. Alfred ficava cada vez mais surpreso com o progresso do garoto. Para disfarçar os encontros, o protagonista levava cestas cheias de vegetais para casa, dizendo que os encontrava na floresta. A família ficou animada, pois fazia tempo que não viam tanta comida fresca. Mesmo assim, o pai estranhou e perguntou como ele tinha conseguido achar alguns vegetais tão difíceis. Brincando, perguntou se ele tinha usado magia do vento para chegar até eles. Riu logo em seguida, acompanhado pela mãe. Mas Kurt ficou em silêncio, observando o protagonista com um olhar carregado de inveja. Poucos dias depois, Alfred levou o protagonista para os céus para treinar magia de detecção, uma técnica de vento que permite sentir a presença de seres vivos pelas ondas que emanam. Concentrou-se e conseguiu detectar um pássaro escondido na floresta. Sem hesitar, lançou uma pedra e a impulsionou com magia, acertando o alvo com precisão. Mais tarde, Alfred ficou admirado com a habilidade do garoto. Ele até temperou o pássaro caçado com o wasabi encontrado na floresta, o que deixou o mago curioso. Experimentou e, apesar do sabor forte, achou delicioso. Durante a refeição,
Alfred alertou que a parte mais profunda da floresta era perigosa. Lá viviam monstros extremamente fortes, mas também havia ervas e recursos valiosos, o que atraía muitos aventureiros e causava a morte de muitos deles. Depois de comer, o protagonista voltou aos treinos e contou ao mestre que Kurt o estava observando. Alfred achou normal, já que ele devia estar desconfiado dos novos talentos do irmão. Além disso, poderia temer que um dia fosse substituído como herdeiro. O protagonista respondeu que não tinha interesse algum em tomar aquele lugar, mas estava perdido sobre o que fazer. Foi então que Alfred sugeriu que ele se tornasse um aventureiro. Disse que esse caminho se encaixava perfeitamente em alguém com espírito livre e que também permitiria que conhecesse o mundo inteiro. O garoto passou a imaginar todas as possibilidades e lugares que poderia visitar. Nesse momento, Alfred virou de costas para esconder o braço, que começava a exalar uma energia sombria. Naquela mesma noite, o protagonista contou à família que queria ser um aventureiro e que planejava entrar na Academia de Aventureiros quando completasse 12 anos. Mas o pai, apesar de apoiar, explicou que não tinham dinheiro suficiente para pagar os estudos. No dia seguinte, ele falou com Alfred, que sugeriu que trabalhasse na guilda, vendendo itens simples para pagar a academia. Mas antes disso, precisava aprender a se locomover por grandes distâncias. Disse que com magia de voo isso seria possível. Segurando-o pelos braços, Alfred o levou voando pelo céu. Subiram tão alto que passaram das nuvens, e o garoto se encantou com a visão do mundo inteiro diante de seus olhos. Naquela mesma noite, Alfred sofreu intensamente, pois não conseguia conter a magia negra que saía de seu corpo descontroladamente. No dia seguinte, o protagonista já conseguia flutuar. Quando comentou com Alfred que ainda não sabia voar direito, ouviu do mestre que já tinha aprendido o essencial e agora precisava continuar treinando por conta própria. Não gostou muito da ideia, mas ao ver a expressão cansada de Alfred, decidiu não protestar. Algumas horas depois, durante o jantar, o pai avisou que haviam visto um morto-vivo na floresta e pediu que todos tomassem cuidado. Explicou que esses seres são frios, sem sentidos e de aparência pálida. Com o tempo, perdem a sanidade e se tornam zumbis agressivos. O protagonista se assustou com a notícia e, preocupado, pensou em Alfred. Na mesma noite, tentou voar até onde o mestre estava, mas, por ainda não ter controle total da magia, acabou caindo no chão. Alfred apareceu e quis saber o que ele estava fazendo ali. O garoto, alarmado, disse que havia um morto-vivo nas redondezas e que ele estava em perigo. Mas Alfred respondeu que não havia perigo, pois já sabia disso. O garoto se recusava a aceitar, até ouvir a verdade da boca do próprio mestre. Alfred admitiu que ele mesmo era um morto-vivo e que tudo tinha começado 5 anos atrás, quando o filho mais velho do duque a quem servia ficou gravemente doente. O pai dele decidiu ir até a Floresta Amaldiçoada para buscar os remédios que precisavam, mas mesmo levando um exército junto, os monstros eram numerosos demais e eles não conseguiram derrotá-los. Então, usando o que tinha de mais poderoso como mágico, ele acabou sacrificando a própria vida para proteger o duque. Ainda assim, deixou algumas pendências inacabadas e por isso optou por permanecer como um morto-vivo. Ele explicou ao protagonista que se um morto-vivo consegue realizar o que deixou para trás, pode finalmente descansar em paz. No caso dele, o objetivo era encontrar alguém digno de herdar os 30 anos de conhecimento que acumulou sobre magia. E foi nesse momento que sentiu a presença do garoto. Ele só tinha 5 anos na época, mas agora o tempo era curto demais e Alfred queria saber se o menino era mesmo a pessoa certa. Por isso ele propôs que o protagonista realizasse um exame final, usar magia sagrada para purificá-lo. E isso significava libertá-lo da maldição, o que também acabaria com sua existência. O protagonista, no entanto, recusou, porque isso significaria destruí-lo. Mas Alfred insistiu, dizendo que a maldição estava corroendo seu corpo cada vez mais e que ele mesmo já não conseguia detê-la. Também não queria colocar ninguém em risco e achava que essa era a melhor solução. Então ele ensinou ao protagonista como utilizar magia sagrada. Segundos depois, uma luz envolveu os dois. Alfred sentiu a magia começar a agir em seu corpo e pediu que o garoto aumentasse o poder. Ele, no entanto, não queria fazer isso, pois ainda tentava evitar que o professor desaparecesse. Alfred então pediu que o menino se lembrasse de tudo o que haviam vivido naqueles últimos dias, de como ele o ajudou a crescer e se tornar alguém melhor. Mas agora era ele quem precisava da ajuda do garoto. Entre lágrimas, o protagonista se despediu do professor e, com toda a força que tinha, começou o processo de purificação.
Alfred o parabenizou pelo feitiço tão poderoso e disse que um dia ele se tornaria um grande feiticeiro. Pediu também que continuasse se esforçando ao máximo e, antes de desaparecer, disse que esperava reencontrá-lo em outro mundo. Com isso, sumiu, deixando o protagonista sozinho e arrasado com a perda daquele que tinha sido mais do que um mestre, seu melhor amigo. Passaram-se alguns anos e o protagonista estava finalmente pronto para entrar na academia. Ele se despediu de casa e seguiu em direção à cidade onde daria início à jornada como aventureiro. Após dias de viagem, chegou ao lugar onde outros jovens já estavam se apresentando. O protagonista, no entanto, se sentia desconfortável. Nos últimos 7 anos, manteve distância de todos para evitar qualquer problema relacionado ao seu poder mágico, então agora não sabia bem como agir com os outros. Quando chegou sua vez de se apresentar, notou olhares estranhos de todos à sua volta, o que o deixou ainda mais incomodado. O professor entregou a eles uma folha de registro. Precisam preencher com os nomes dos integrantes dos grupos, pois dentro de um mês começarão as práticas e tudo será feito em equipe. Isso preocupou o protagonista, já que ele não conhecia ninguém. Quando chegou o horário do almoço, sentou-se sozinho e isso o deixou para baixo, pois sabia que precisava se enturmar mais. Em uma mesa próxima, 2 colegas de classe, Luiz e Suzane, comentavam sobre ele. Ouviram boatos de que seu poder mágico era maior do que o de muitos aventureiros experientes e que esse foi um dos motivos para ele ter conseguido entrar na academia. Também diziam que o antigo professor de magia havia se recusado a treiná-lo, pois não tinha mais o que ensinar a alguém como ele. Enquanto conversavam, um rapaz chamado Elvin se aproximou e propôs uma ideia. Já que muita gente queria formar grupo com o protagonista, eles poderiam se unir e tentar fazer parte do grupo dele. Elvin era um cavaleiro promissor e tanto ele quanto Luiz e Suzane eram herdeiros de famílias nobres. Combinando isso com o poder mágico do protagonista, poderiam se destacar facilmente. Enquanto isso, o protagonista ainda buscava uma chance de se conectar com alguém, mas percebia que ninguém o abordava. Sem saber, os outros estudantes estavam competindo entre si para ver quem conseguiria chamá-lo para o grupo. O professor avisou que alguns alunos não tinham completado o registro e sugeriu que, para isso, fossem ao biotério conseguir uma verba extra. Como ainda eram jovens, seria melhor fazer essa tarefa em grupo. Mais uma vez isso incomodou o protagonista, pois ainda não fazia parte de nenhum grupo. Elvin comentou com as garotas que o protagonista provavelmente estava analisando quem era mais forte antes de decidir com quem se juntaria. Assim, decidiu que deveriam caçar o maior número de animais possível para chamar a atenção dele. No dia seguinte, o grupo de Elvin conseguiu reunir 3 presas de tamanho considerável, superando os demais. Mas tudo mudou quando o protagonista chegou ao local e, ao abrir sua bolsa mágica, revelou presas enormes e em quantidade muito superior à dos outros. Todos ficaram em choque. Vendo isso, os demais grupos desistiram de competir, já que parecia impossível que alguém como ele prestasse atenção neles. O protagonista recebeu o pagamento pelas caças e pensou em convidar alguém para comer algo, mas ficou triste ao perceber que não havia ninguém por perto. Naquela noite, Elvin conversou com seus 2 companheiros e desabafaram sobre o que tinham em comum. Os 3 haviam sofrido rejeição de suas famílias por não serem os filhos mais velhos, ou seja, não herdariam os títulos de seus irmãos. Apesar disso, descobriram que possuíam um mana acima da média. Não era o bastante para lançar feitiços, mas o suficiente para fortalecer o corpo e se tornarem guerreiros melhores. Mesmo assim, Elvin não queria desistir. Propôs que caçassem ainda mais monstros para chamar a atenção do protagonista. No dia seguinte, foram para a Floresta Amaldiçoada em busca de presas maiores. Porém, no meio do caminho, foram cercados por uma matilha de lobos. Enquanto isso, o protagonista também estava na floresta usando magia de detecção para encontrar presas. Foi então que sentiu a presença dos lobos e a de seus colegas. Viu ali uma oportunidade de fazer amizades e decidiu ajudá-los. Quando os meninos já estavam exaustos e prestes a se ferirem gravemente, ele criou um muro de pedra para protegê-los. Depois do susto, eles se desculparam por tentarem atrair sua atenção daquela forma, reconhecendo que não eram bons o bastante para formar grupo com ele. O protagonista tentou explicar algo, mas foi interrompido pela chegada do professor, que trouxe uma notícia inesperada. O duque da cidade havia convidado a turma para uma festa em sua residência. Todos ficaram animados e logo começaram a conversar sobre o convite. No entanto, alguns colegas comentaram que não adiantava se empolgar, pois o Duque parecia interessado apenas no protagonista. No dia seguinte, a turma compareceu à festa, onde vários nobres estavam presentes. O Duque Blade se aproximou, mas ignorou os demais. Dirigiu-se apenas ao protagonista, dizendo que era um prazer encontrar um membro da nobreza daquela região. O protagonista pediu desculpas, explicando que sua família morava muito longe e por isso não era simples para eles fazerem uma viagem como aquela. O Duque, compreensivo, respondeu que ele não precisava se desculpar. Em seguida, o convidou para conversar sobre outro assunto em um lugar mais reservado. O protagonista concordou, mas com uma condição. Queria levar com ele os 3 companheiros que havia ajudado recentemente, dizendo que agora faziam parte de seu grupo. Essa
Essa afirmação pegou de surpresa o grupo de Elvin, que não esperava algo assim. Alguns minutos depois, eles entraram em uma sala onde o Duque os apresentou a Blent Tak, o mago mais poderoso de sua corte, e também antigo mestre de Alfred, o mago anterior. Blent Tak cumprimentou o protagonista e contou que Alfred havia morrido anos atrás, na Floresta Amaldiçoada. Usando sua magia, Blent Tak conseguiu localizá-lo mesmo depois de ter se transformado em um morto-vivo que ainda falava. Porém, algum tempo depois, a presença de Alfred desapareceu de forma repentina. Isso só podia significar que ele havia alcançado seu objetivo, algo que Blent Tak considerava praticamente impossível, já que Alfred era extremamente forte, até mais do que ele próprio. Por isso, imaginar que alguém ainda mais poderoso pudesse existir parecia quase irreal. No entanto, logo após Alfred desaparecer, um garoto apareceu próximo à floresta com um poder impressionante, o que chamou muita atenção. Além disso, ele carregava a bolsa que tinha pertencido a Alfred. Aquele objeto não podia ser roubado, só podia ser usado por alguém a quem Alfred tivesse passado diretamente. O protagonista ficou bastante surpreso por eles saberem de tudo isso e contou que Alfred havia sido seu professor, alguém que lhe ensinara muitas coisas. Blent Tak ficou feliz em ouvir isso e pediu para saber como foram os últimos momentos da vida de Alfred. Ao ouvir a pergunta, o protagonista não conseguiu segurar as lágrimas ao lembrar do que aconteceu e revelou que ele mesmo havia purificado seu mestre. Essa revelação deixou tanto o Duque quanto o mago profundamente impressionados. Afinal, ele ainda era só uma criança na época. Mesmo assim, Blent Tak agradeceu de coração, pois graças àquilo, Alfred finalmente conseguiu descansar em paz. Ao ouvir isso, o protagonista se sentiu muito melhor e acrescentou que queria devolver os pertences dos 2.000 homens que morreram naquela batalha, já que Alfred os havia guardado consigo. Algumas horas depois, o grupo de Elvin estava do lado de fora da sala, conversando sobre tudo que haviam descoberto sobre seu companheiro. Ainda estavam um pouco espantados com as revelações. Nesse momento, o protagonista se aproximou pedindo desculpas pela demora e também por não ter contado a eles sobre o grupo. Mesmo assim, eles recusaram fazer parte, dizendo que só estavam ali porque queriam se aproveitar dele. O protagonista, em vez de se ofender, apenas riu, já que ele também havia os levado consigo apenas para não ter que enfrentar o Duque sozinho. Por causa disso, ele sugeriu que formassem um grupo de verdade, dizendo que queria amigos, pois seu professor sempre lhe disse para aproveitar esse mundo ao máximo, e ele queria pessoas com quem pudesse compartilhar essa jornada. Nesse instante, foram interrompidos pela chegada do Duque acompanhado de Blent Tak. O Duque informou ao protagonista que 20% do valor do que Alfred havia deixado agora era dele. Por isso, ele receberia 2.000 moedas de ouro, além da mansão que antes pertencia a Alfred. O protagonista ficou atônito, pois agora tinha uma fortuna e uma propriedade importante na cidade. Alguns dias depois, o protagonista foi convidado para o casamento de um de seus irmãos, que aconteceria na capital real. Ele decidiu ir junto com seus amigos, viajando em um navio voador e na companhia de Blent Tak, que aproveitava o momento para beber um pouco. Vendo que Elvin estava assustado com o voo, Blent Tak comentou que a única forma daquele navio cair seria em caso de um ataque de dragão. E como se fosse combinado, naquele exato momento, uma tempestade surgiu e um dragão morto-vivo apareceu atrás da embarcação. Os soldados a bordo tentaram acalmar os passageiros, dizendo que Blent Tak cuidaria do monstro. No entanto, o mago confessou ao capitão que não conseguia usar magia purificadora, o que o impedia de enfrentar aquela criatura. Mesmo assim, ele apresentou o protagonista como alguém capaz de lidar com isso. A revelação pegou o garoto de surpresa, mas como era a única opção, ele aceitou o desafio. Blent Tak lhe deu algumas orientações, e o protagonista voou usando sua magia, se aproximando do dragão. Tentou lançar um feitiço de purificação, mas a criatura reagiu com um ataque, e ele precisou desviar várias vezes. Depois de conseguir se estabilizar, ele se concentrou e disparou uma forte rajada de magia purificadora, atingindo o dragão em cheio. A criatura então foi envolvida por uma luz intensa. Em questão de segundos, sua presença desapareceu, restando apenas o esqueleto, que começou a se despedaçar no ar. Blent Tak recomendou que ele recolhesse os ossos, pois eram muito valiosos, mas o que mais chamou a atenção do protagonista foi um cristal vermelho deixado pelo dragão, que parecia ter algo especial. Algumas horas depois, com o restante da viagem sendo tranquila, o grupo finalmente chegou à capital. Assim que desembarcaram, Blent Tak apresentou o protagonista a um velho companheiro de aventuras chamado Artério, e avisou que seguiria sozinho dali em diante, pois tinha assuntos para resolver na cidade. O protagonista e seus amigos começaram a pensar no que fariam em seguida, mas foram interrompidos por um grupo de soldados
que os cercou. Eles ficaram nervosos, achando que haviam feito algo errado, até que um dos soldados agradeceu por eles terem eliminado o dragão morto-vivo. Disse também que estavam ali por ordem do rei, que queria levá-los até o palácio. Isso deixou o protagonista surpreso, e minutos depois ele já estava entrando no salão do trono. Vários nobres o observavam com curiosidade. Ele ainda não conseguia acreditar que estava diante do rei, mas mesmo assim, todos se curvaram, aí o rei os mandou se levantar. Estava admirado por ver alguém tão jovem ter feito tanto. Por isso, agradeceu profundamente por proteger o navio e a tripulação, além de ter enfrentado o dragão. Como recompensa e em reconhecimento por seu esforço, decidiu conceder a ele o título de baronete. Enquanto isso, Blantac conversava com os amigos do protagonista e com seu irmão, comentando que ele provavelmente receberia o título, mas isso não o tornaria um nobre da capital. Como não possuía um território como seu pai, ainda poderia viver novas aventuras. No entanto, o que mais o preocupava eram todos os protocolos que ele teria que seguir com a nobreza. Enquanto isso, o protagonista observava dois nobres discutindo na sua frente sobre quem teria direito à recompensa pelos ossos e pelo cristal do dragão. Ele tentou explicar que não queria tanto dinheiro, mas os dois não lhe deram ouvidos, pois estavam muito ocupados debatendo entre si. Nesse momento, um homem mais velho interrompeu a discussão, lembrando que o rei também havia concedido ao protagonista o título de emissário da luz, e que não era apropriado discutir na frente dele. De forma esperta, explicou ao protagonista que aquele velho era o líder das igrejas e que agora queria o apoio dele. Além disso, os dois homens que discutiam tinham interesses diferentes. Um era o comandante das Forças Armadas, que queria recrutá-lo para o exército, e o outro cuidava das finanças e queria oferecer a menor recompensa possível. O protagonista, por sua vez, não entendia por que estavam tão interessados nele. Mais tarde, naquele mesmo dia, o protagonista deixou o palácio e logo deu de cara com um homem segurando uma lança que gritava animado ao vê-lo. O homem se dizia o melhor guerreiro do reino ariano e falava com entusiasmo que agora que o protagonista tinha recebido um título importante e o reconhecimento do rei, muita gente passaria a procurá-lo para trabalhar com ele, ou até oferecer as filhas para se casarem com ele. Segundo o homem, demoraria bastante até que ele conseguisse andar pelas ruas como antes, sem ser notado. E isso não o deixava nada feliz. Tudo o que queria era ter liberdade e viver tranquilo, sem ser interrompido a toda hora. No dia seguinte, ele foi encontrar seus irmãos para o casamento. Percebeu que eles estavam meio abatidos e logo explicaram o motivo. Não tinham recebido presentes de Kurt. Tudo o que havia chegado era uma carta pedindo desculpas, dizendo que ele não tinha dinheiro. Isso era complicado, porque a falta de presentes poderia ser vista como um desrespeito por parte de Eric. Além disso, a noiva também não traria nenhum presente. E como os irmãos dele eram apenas guardas a serviço do senhor da cidade, o mesmo a quem o protagonista servia, não podiam comprar nada muito chamativo. O protagonista entendeu na hora a situação difícil deles e resolveu ajudar, comprando presentes mais impressionantes. Graças a isso, Erich conseguiu se casar sem qualquer problema. Depois da cerimônia, Artério se aproximou do protagonista. Percebeu que ele estava meio entediado e então entregou a ele algo que havia pedido, mesmo sem entender exatamente o motivo. Era um tipo de arroz, e o protagonista ficou satisfeito em receber aquilo. Sem perder tempo, foi direto para casa com seus amigos e pediu ajuda para preparar miso. Fazia muito tempo que ele queria provar essa comida de novo, mas nunca tinha conseguido encontrar os ingredientes necessários. Com a ajuda dos amigos e usando sua magia, acelerou a fermentação do miso, evitando ter que esperar um ano inteiro. E assim, finalmente, pôde saborear um prato que há muito tempo sentia falta. Aquilo o deixou realmente feliz. Mesmo não sendo fã da nobreza, ele já estava pensando em como poderia usar essa posição para ajudar outras pessoas, tá? E também aproveitar pequenas coisas que não teve acesso no estilo de vida em que nasceu. Alguns dias depois, ele foi convidado para uma cerimônia organizada pelo cardeal de Hohenheim. O cardeal agradeceu sua presença e puxou conversa. O protagonista, por sua vez, deu um presente como forma de retribuição. No meio do papo, a neta do cardeal entrou no salão. Seu nome era Elise Hohenheim. Assim que ele a viu, sentiu que ela tinha um poder mágico bem forte. O cardeal, sem surpresa, explicou que a neta tinha o dom da cura. O protagonista ficou impressionado, já que ele mesmo só sabia usar magia de purificação sem conseguir curar ferimentos. Imaginou que Elise devia ajudar muitas pessoas doentes.
Jen confirmou dizendo que ela realmente ajudava muita gente na igreja, embora não quisesse que a neta se tornasse freira. Seu desejo era vê-la casada. Em tom leve, o protagonista comentou que ela devia ter muitos pretendentes. O cardeal confirmou, dizendo que vários nobres já tinham pedido a mão dela. Brincando, o protagonista falou que ele também devia entrar na fila. Jorgensen respondeu que até consideraria isso. Só que o protagonista rapidamente lembrou que ambos ainda eram menores e não podiam casar. Deveriam aproveitar os últimos anos de solteiros antes de pensar nisso. Mesmo assim, o cardeal disse que o acordo estava selado. O protagonista protestou, achando que tudo não passava de uma brincadeira, mas agora estava noivo da neta do cardeal, conhecida como a Santa da Família, Hohenheim. Mais tarde, o cardeal teve uma conversa reservada com seu servo, que elogiou a estratégia de unir sua neta entre alguém tão poderoso. Mesmo o protagonista não tendo uma posição alta na nobreza, o título de Alten King lá já bastava para dar grande prestígio. Além disso, o cardeal lembrava que agora tinham ainda mais riquezas por conta da recompensa dada pela derrota do dragão morto-vivo. Enquanto isso, o protagonista contou a novidade aos companheiros e também ao irmão. Disse que estava noivo, mas não se sentia muito bem com aquilo, já que mal tinha conversado com Elisa. Para os outros, isso não era novidade. Seu próprio irmão contou que só conheceu a esposa no dia do casamento, algo bem comum entre nobres. Ao ouvir isso, o protagonista ficou visivelmente irritado, mesmo sem abandonar a ideia de deixar a capital. Depois de algum tempo, resolveu sair disfarçado de palhaço só para poder andar pelas ruas sem ser reconhecido, mas o resultado foi o oposto. Chamava ainda mais atenção. Junto com Elvin, foi comprar alguns presentes para entregar a Alice. Ao sair da loja, reconheceu o mesmo soldado com lança de antes, o que vivia pedindo emprego. Tentou se esconder, mas não adiantou. O garoto o reconheceu mesmo disfarçado e correu até ele dizendo que estava muito diferente, mas que era impossível não reconhecer o herói que derrotou o dragão. O protagonista pediu para ele falar mais baixo, mas já era tarde. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Para escapar, se teleportou dali com Elvin. De volta à sua casa, ficou frustrado com a situação. Não podia sair nem para comprar algo sem ser cercado por gente pedindo para trabalhar com ele. O irmão sugeriu que contratasse alguém só para recusar essas propostas. Elvin se ofereceu para isso e o protagonista achou uma boa ideia. Deixou esse trabalho nas mãos dele e saiu, deixando Elvin surpreso. Agora ele oficialmente trabalhava para o protagonista e não imaginava que seria tão simples conseguir esse posto. Em seguida, o protagonista se teleportou até o cemitério do cardeal, mas acabou sendo descoberto por Hohenheim, já que apareceu bem perto da janela dele. Tentou se esconder, mas quem o achou foi Elise. Ele então a levou até o telhado, dizendo que queria conversar sobre o noivado, só os dois. Ela concordou e contou que não estava surpresa com a escolha do avô. O protagonista, por outro lado, não entendia como ela podia aceitar tão facilmente, já que mal se conheciam. Elise respondeu que todo mundo já conhecia a reputação dele, o herói que derrotou o grande dragão, e que se tornar sua esposa seria algo que lhe daria muito orgulho. O protagonista ficou espantado com essa sinceridade, pensava que ela poderia estar sendo forçada, mas vendo o jeito calmo da garota, ficou mais tranquilo com a situação. Naquela noite, Elvin contou aos dois outros membros do grupo que agora trabalhava para o protagonista. Isso significava que podia dar ordens naquele lugar. Uma das companheiras se mostrou surpresa, mas disse que também queria trabalhar para o protagonista. Elvin prometeu que falaria com ele e depois daria uma resposta, para saber se poderiam mesmo continuar ali. Louise tinha esperança de que aquilo realmente pudesse acontecer. Afinal, ele queria muito que aquelas mulheres fossem suas subordinadas. No entanto, ele ficou irritado, pois não acreditava que fosse possível e não suportava nem a atitude da companheira. Então sugeriu a Suzanne que buscassem um jeito de ter a protagonista com elas, sem que Elvin atrapalhasse. Depois de refletir um pouco, Louise pensou que a melhor saída seria que elas se tornassem concubinas do protagonista. Para Louise, isso fazia sentido, já que se elas fossem suas concubinas, ele poderia se casar com Elise sem complicações. Assim, elas estariam ao lado do protagonista, não mais sob o comando de Elvin, mas como companheiras dele. Nessa hora, o protagonista chegou, mas não deu muita atenção ao que diziam e logo se dirigiu para comer, avisado de que o jantar estava pronto. Naquela noite, o protagonista recebeu um convite de Liz para jantar no dia seguinte. Mesmo assim, ele conseguiu ouvir a discussão entre suas duas companheiras, que tentavam encontrar um jeito de conquistá-lo. No dia seguinte, o protagonista jantou com Elise. O momento ficou um pouco estranho, porque nenhum dos dois sabia o que dizer. Por isso, decidiram falar apenas sobre a comida, comentando que ela parecia muito boa. Quando terminaram e já planejavam sair, o mordomo explicou que no primeiro encontro é costume selar o acordo com um presente ou uma prova de compromisso.
Então eles foram rapidamente até um artesão da cidade que mostrou vários tipos de anéis dignos da realeza. O protagonista olhou para os anéis, mas nenhum parecia ideal para ele. Eles eram muito valiosos, o que o deixou intrigado. Então percebeu um anel que estava afastado dos outros e parecia perfeito. O vendedor tentou convencê-lo de que não era a melhor escolha, mas o protagonista não se importou com o preço e comprou o anel. Pela expressão no rosto de Alice, ele sabia que ela iria gostar. Mais tarde, os dois voltaram de carruagem e Elise agradeceu pelo anel, pois percebeu que havia um cristal mágico nele. O protagonista disse que não tinha reparado nisso, mas escolheu o anel porque achava que seria adequado para ela naquele momento. Então ele decidiu contar que não gostava de ser chamado de herói, porque queria ser alguém normal, sem a pressão que um título assim traz. Ele imaginou que Elise deveria sentir o mesmo, já que era chamada de santa desde muito jovem, por isso entendeu que ela também devia ter passado por muita pressão. Lembrando que o anel tinha um cristal mágico, decidiram testar o que aconteceria se ele fosse imbuído de mana. Naquele instante o anel começou a brilhar e iluminou todo o ambiente, deixando o protagonista e Alice surpresos enquanto observavam a luz se espalhar pelo caminho durante o retorno para casa. Naquela noite, o cardeal perguntou ao mordomo o que ele achava do protagonista. O mordomo respondeu que era difícil dar uma opinião clara, pois o menino era muito diferente dos outros. Ele não tratava Elise da forma comum quando sabiam que ela era uma santa, mas a tratava como uma garota normal quando estava com ela. Isso dificultava para eles entenderem as intenções do protagonista. Depois de alguns dias, quando as férias na capital estavam acabando, o protagonista recebeu a visita de seus companheiros, que ficaram surpresos pois não esperavam que ela fosse até eles. Mas ela explicou que veio para conversar e queria saber mais sobre seu noivo. Então o protagonista compareceu diante do rei, que explicou que tinha uma missão especial para ele e para Blanktak. Havia muitos recursos alimentares num ponto de ônibus próximo, mas não era possível coletá-los ainda porque um dragão antigo cercava aquela área e precisava ser eliminado. Como eles eram mágicos, tinham a habilidade de afetar o hálito dos dragões. Embora o protagonista não estivesse muito animado por saber que apenas os dois iriam na missão, naquele momento a porta se abriu e um homem forte entrou. Blanche o reconheceu de imediato e o cumprimentou. Depois o homem também cumprimentou o protagonista, dizendo que estava animado para conhecê-lo. Ele contou que era impressionante que com a idade do protagonista, ele tivesse derrotado um dragão morto-vivo. Também avisou ao rei que partiriam imediatamente para acabar com aquele dragão. Blanktak explicou ao protagonista que aquele homem era Crop, o líder dos magos do palácio, e o protagonista percebeu o grande poder mágico que emanava de Crop. Poucos minutos depois, eles seguiram para o local onde o dragão estava. Kristoff explicou que ao chegarem, iriam planejar uma estratégia para derrotar o monstro rapidamente, e enquanto isso, Erich pediu aos companheiros do protagonista que enviassem uma mensagem do palácio. Quando o protagonista e seu grupo eliminassem o dragão, os monstros que estavam escondidos por causa da presença dele seriam liberados e começariam a atacar as cidades próximas. Por isso, pediram que formassem uma equipe para exterminar esses monstros. Normalmente, os nobres da região fariam isso, mas se deixassem para eles, os nobres exigiriam terras e outras recompensas. Como o rei preferia que o protagonista cuidasse disso, sabendo que ele não faria exigências exageradas, como um exército ainda não existia, Elvin ficou encarregado de recrutar soldados para lutar ao lado do protagonista. Isso assustou o menino, mas Erich prometeu que iria ajudá-lo e ainda comentou que não teria muitos problemas para comandar, já que fora da casa havia muitos guerreiros ansiosos para mostrar sua força e trabalhar com o protagonista. Algumas horas depois, Elvin já marchava com todo o exército que reuniu na cidade. Assim eles chegaram ao acampamento e ficaram esperando os monstros aparecerem. Naquela noite, os jovens ficaram surpresos ao ver Elise ali também. Ela explicou que haviam pedido aos sacerdotes com magia de cura para apoiá-los. Elise disse que também pretendia passar pelo local para procurar o protagonista, mas os outros disseram que ele não estava ali, pois deveria estar se preparando para enfrentar o dragão na manhã seguinte. No dia seguinte, o protagonista chegou ao local junto com Crop e Blanktak. Crop foi o primeiro a agir. Ativou sua armadura mágica, invocou uma granada e se lançou contra o dragão, iniciando a luta. O protagonista e Blanktak
observavam surpresos a forma como Crop lutava. A armadura mágica o protegia ainda mais do que uma barreira e aumentava seu poder físico de forma impressionante. Blantak avisou que precisavam tomar cuidado, pois aquela armadura consumia muito poder mágico. Ele supôs que Crop estava tentando enfraquecer o dragão para que o protagonista desse o golpe final. Depois de alguns minutos de combate, Kristoff deu o sinal e o protagonista concentrou toda a sua energia mágica, desejando voltar rápido para casa. Com um poderoso ataque, ele conseguiu eliminar o dragão. Mais tarde, os três se aproximaram do corpo do monstro e o protagonista colocou o dragão na bolsa. Blantak o parabenizou pela rapidez com que terminaram a missão e o protagonista respondeu que agiu rápido porque sabia que não teriam muita recompensa. Apesar de tudo, os magos ainda insistiam em encorajar nosso protagonista porque as partes daquele dragão eram muito valiosas e podiam render uma boa quantia de dinheiro. Isso acabou motivando ele, já que a missão havia sido cumprida. No entanto, Kristoff apenas sorriu e avisou que o momento mais difícil estava prestes a chegar. Nosso protagonista respondeu que, no fim, os monstros que viriam seriam apenas inimigos fracos. Blanar, porém, lembrou que Alfred havia morrido justamente por enfrentar uma enorme quantidade de monstros que conseguiram derrotá-los algumas horas depois. No acampamento de batalha, Elise se dedicava com os sacerdotes a cuidar dos feridos que chegavam do campo de luta. Todos a chamavam de Santa da Igreja e ficavam aliviados por saber que ela estava ali para curá-los, especialmente porque muitos padres já estavam sem mana. Enquanto ajudava, Elise escutava os soldados agradecendo aos combatentes da linha de frente, pois graças a eles o número de feridos tinha sido menor. Mesmo assim, eles comentavam que os monstros estavam muito fortes e que a situação era caótica. Com o passar das horas, Elise começou a sentir o cansaço de tanto usar sua mana, sentindo suas forças diminuírem rapidamente. Quando tentou lançar magia mais uma vez, percebeu que seu anel brilhou, concedendo-lhe uma reserva extra de energia para continuar curando. Assim, ela conseguiu ajudar todos os feridos até já ser bem tarde da noite. Então decidiu sair para descansar um pouco. Nesse momento, um soldado se aproximou dela com um sorriso, elogiando seu comprometimento com o herói matador de dragões, um guerreiro muito corajoso que lutava na frente contra os monstros. O soldado contou que, desde que o protagonista chegou como herói, todos os soldados ficaram animados. Foi uma honra para ele saber que Elise estava noiva de alguém tão poderoso. Elise lembrou que o protagonista havia contado que todos o tratavam como um herói, mas ele só queria ser uma pessoa comum. Sabia que, se ele estava lutando na linha de frente sem desistir, ela também deveria continuar ajudando os feridos, mesmo que ficasse sem mana. Além disso, ela tinha algum conhecimento médico que ajudava a manter os feridos vivos. No meio de toda essa movimentação, o dia seguinte chegou. Elise continuava curando quem precisava quando um soldado chegou gritando que as tropas da frente tinham vencido na batalha. A notícia animou todo mundo, mas logo outro soldado pediu ajuda porque o Sr. Braunmeier estava ferido. Assustada, Elise correu pensando que se tratava do protagonista, mas ao chegar lá viu que era um irmão, pois o nosso herói estava bem e sem ferimentos. Mesmo com todo o esforço, o cansaço fez Elise desmaiar. Algumas horas depois, ela acordou ao lado do protagonista, que quis trazer algo para ela, mas Elise recusou. Ela disse a ele que agora ele deveria entender que não era um herói, mas sim uma pessoa comum. Ele respondeu que ela também não era uma santa, mas que desde o início ouviu muitos soldados elogiando a santa que os curava. Isso lhe deu coragem, pois havia um ambiente de solidariedade ali, e percebeu que os títulos não importavam tanto quanto as palavras que eles diziam às pessoas. Naquele instante, Kristoff correu até Elise e a abraçou. O protagonista ficou confuso, mas Plantag explicou que Kristoff era tio de Elise. Poucos dias depois, o protagonista decidiu se mudar para a capital porque o senhor da cidade pediu para que ele morasse lá. Ele havia sido promovido a masculino e, junto com seus colegas de classe, iria ingressar na academia da capital. Por isso, estavam finalizando a mudança. Também foi a oportunidade para Susan e Louise se tornarem oficialmente concubinos, já que Elise não tinha problema com isso. Agora todos viveriam juntos na mesma casa, porque Elise seria a noiva oficial, e precisariam se entender para trabalharem bem juntos. Alguns dias depois, o protagonista compareceu ao casamento de um de seus irmãos, que iria se juntar à família dos cavaleiros. Lá, seu irmão Eric contou que muitas pessoas estavam prestando atenção neles porque eram irmãos do conde com o poder de derrotar dragões. Por isso perguntaram se ele estava preparado para o torneio que aconteceria em breve. Nosso protagonista perguntou do que se tratava, pois não sabia sobre o torneio. Eric explicou que a cada 3 anos ocorria um torneio de artes físicas, com 3 modalidades de combate: espada, lança ou luta corpo a corpo. Era um evento para testar o nível dos guerreiros.
O protagonista quis saber se havia magia envolvida, e Eric respondeu que não, que ele deveria usar a espada, já que os nobres eram conhecidos por pelo menos saber usá-las. O protagonista disse que então teria que usar intensificadores de magia, mas Eric avisou que eles eram proibidos. No torneio, o que importava era o domínio da espada e esperavam que o protagonista não envergonhasse a reputação que tinha. Enquanto isso, os companheiros do protagonista terminavam o treinamento. Elvin estava exausto porque não conseguia acompanhar as duas garotas, que melhoravam o condicionamento físico com mana. Depois do treino, elas foram descansar e Blanktag contou a eles sobre o torneio. Ele explicou que, como trabalhadores e aventureiros do grupo do protagonista, deveriam participar. Porém, não era obrigatório vencer, bastava que ao menos ganhassem uma luta e mostrassem talento com a espada. Elvin não achava isso importante, mas Blanktag insistiu que ele devia levar a sério. Se não fosse bom o suficiente, poderia ser expulso do grupo, algo que Blank conhecia bem, já que já havia dispensado vários membros por falta de competência. Naquela noite, o protagonista conversou com todos ao redor da mesa, falando sobre o torneio que iriam disputar. Ele estava feliz em saber que o campeão dos últimos torneios não participaria, pois agora era um instrutor, o que era uma vantagem para ele, que podia tentar avançar mais. Além disso, ele sugeriu que Alai se juntasse ao grupo de aventureiros. As meninas concordaram, pois ela seria muito útil com sua magia de cura. O protagonista percebeu que Elvin estava pensativo enquanto comiam. O rapaz disse que não havia problema na entrada dela no grupo e garantiu que fariam de tudo para vencer o torneio. Nos dias seguintes, o protagonista treinou com os colegas. Todos notaram que Elvin estava muito mais motivado e treinava com muita dedicação, superando facilmente o protagonista, que ainda tinha dificuldade para se adaptar aos treinamentos. Depois de alguns dias, o protagonista contou que o vencedor dos últimos torneios participaria como juiz e que o rei havia ordenado que ele fosse o vencedor digno, ou seja, deveria derrotar esse campeão para ser reconhecido. Isso decepcionou Elvin, que havia treinado duro, mas naquela noite decidiu desistir. As meninas foram ao quarto dele para saber o motivo da desistência, mas Elvin respondeu que não conseguia vencer um comandante do exército, o que era frustrante, pois ele não podia usar magia. Se não conseguisse ganhar no torneio, seria um peso para o grupo, não ajudaria em nada o protagonista. As garotas tentaram convencê-lo do contrário, mas Elvin pediu que o deixassem em paz, pois elas não entenderiam o quanto ele estava se esforçando. Na manhã seguinte, por causa dos limites que tinha forçado seu corpo no dia anterior, Elvin encontrou nosso protagonista na sala e quis saber se ele ficaria bem mesmo que não ganhasse o torneio. Porém, ao perceber que ele estava dormindo, Elvin logo o acordou. Nosso protagonista pediu desculpas, explicando que não vinha dormindo direito, porque sabia que Elisa estava muito preocupada. Ela havia começado a treinar secretamente todas as manhãs para melhorar seu condicionamento físico e assim poder lutar ao lado deles. Isso deixou Elvin surpreso. Pensou consigo mesmo que se alguém com um poder mágico tão grande quanto o de Elisa sentia que podia melhorar, ele também deveria tentar dar o seu melhor nas lutas. Alguns dias depois, chegou o dia do torneio e todos se prepararam para competir. Nosso protagonista estava pronto, seus amigos animados, mas no primeiro duelo, ele teria que enfrentar Warren. Isso o deixou nervoso, pois sabia que não seria fácil, mas decidiu que ao menos tentaria. Porém, quando a luta começou, Warren venceu com apenas um movimento, e assim, nosso protagonista foi eliminado imediatamente. Enquanto isso, as duas meninas conseguiram avançar algumas fases, mas não passaram da armadilha inicial. Suzanne conseguiu ir bem mais longe e acabou derrotada por um soldado que frequentemente pedia ajuda ao nosso protagonista. Isso a surpreendeu, porque o rapaz revelou ter uma habilidade impressionante com a lança. Eles começaram a conversar, enquanto Vin avançava nas fases preliminares, chegando até a final. No entanto, na última luta, ele sofreu um ferimento no braço e seu próximo adversário seria Warren, que demonstrava estar ansioso para enfrentá-lo. Poucos minutos depois, os dois amigos do nosso protagonista cuidaram do ferimento de Elvin, mas o supervisor do combate recomendou que ele não continuasse lutando para evitar que a lesão piorasse. As meninas disseram a Elvin que Blanktag estava sendo muito duro por exigir tanto dele, mas Elvin não concordava. Pensava que, por não ter magia, devia se esforçar ainda mais para seguir no grupo. Elas lhe deram a comida que Elisa tinha preparado, já que nosso protagonista também passou a noite inteira preparando algo especial para incentivar todos. Ele os havia visto tão motivados nos treinos que resolveu encontrar uma maneira de dar energia extra a eles, e ao perceber isso, Elvin ficou bastante animado. Então pegou sua espada rapidamente e declarou que lutaria na final, porque não queria decepcionar nosso protagonista e prometeu dar o melhor de si até o fim do torneio. Depois de 3 anos no território de Kurt, sua esposa foi visitá-lo no trabalho para avisar que tinham recebido uma carta e um informante da capital. Kurt
não queria nem abrir a carta, imaginando que seria sobre seu irmão mais novo, que é muito famoso, mas ele não tinha interesse nas propostas que sempre recebia para ceder o território ao irmão. Então entregou a carta para a esposa. Quando ela abriu, ficou chocada. A carta dizia que nosso protagonista havia morrido enquanto investigava ruínas antigas. Alguns dias depois, nosso protagonista ficou feliz por completar 15 anos, pois agora podia ser oficialmente um aventureiro. Junto com seus companheiros, ele se registrou na guilda e começou a analisar todas as missões disponíveis. Então, Blantak chegou até eles com uma carta que trazia uma missão: explorar algumas ruínas antigas. Ele não podia recusar, pois era uma ordem direta do rei. Horas depois, nosso protagonista, seu grupo e Blantak entraram nas ruínas. O mago explicou que eles foram escolhidos porque desde que as ruínas foram descobertas, vários aventureiros foram enviados para lá, desde iniciantes que nunca voltaram até experientes que também não conseguiram sair daquele lugar. Por isso, o rei e os soldados decidiram fechar as ruínas até entenderem o que estava acontecendo. Alguns rumores diziam que havia um dragão ali dentro. Eles escolheram nosso protagonista por sua boa reputação, enfrentando monstros assim. Claro, sempre o protagonista para sacrificar o grupo, ele pensou, não se sentindo melhor. Agora ele teria que encarar essa missão, enquanto via seu grupo assustado com a ideia de enfrentar um dragão. Blantak tentou acalmá-los, dizendo que não sentia nenhum monstro por perto. O mago abriu uma porta que levou a uma sala cheia de cristais, mas assim que todos entraram, o chão se iluminou e eles ficaram paralisados. Blantak pediu para que tentassem fugir, mas ninguém conseguiu se mover, e um por um começaram a desaparecer. Minutos depois, Elisa acordou e viu que todos os seus companheiros estavam bem, o que a deixou muito aliviada. Ela os encontrou e Vantan explicou que eles foram levados por uma magia antiga para a parte mais profunda das ruínas, algo comum em armadilhas criadas por magos antigos. Agora, eles precisavam encontrar o caminho de volta à superfície. Louise comentou que seria fácil com a magia de teletransporte do nosso protagonista, mas ele explicou que não podia usar essa magia, pois precisava saber exatamente onde estava e para onde queria ir. Assim, a única saída era subir as escadas e enfrentar o que quer que encontrassem pelo caminho. Mais tarde, enquanto subiam, nosso protagonista e os outros viram a porta se fechando atrás deles. Na frente havia um grande grupo de soldados armados com armaduras. Eles sabiam que teriam que lutar. Nosso protagonista se preparou, mas seus amigos disseram que eles deveriam ser os que lutassem, já que não tinham ideia de quanto tempo ficariam ali embaixo e precisavam poupar energia. Os rapazes começaram a luta e nosso protagonista, com Blantak, usaram a magia apenas para apoio, enquanto Elisa usava sua magia para curar os feridos. Depois de alguns minutos de uma batalha difícil, eles conseguiram eliminar todos os inimigos. Ao olhar ao redor, perceberam esqueletos pelo chão, supostamente de aventureiros que tinham vindo antes deles. Nesse momento, Luiz ouviu um som estranho e olhou para as escadas vendo mais monstros se aproximando. Ele avisou que teriam que continuar lutando com ainda mais força. 5 dias depois, o rei conversava com Kristoff, preocupado com nosso protagonista e seu grupo, pois não tinham notícias deles e os rumores começavam a crescer. Esse era um problema conhecido, e o cardeal, que ouviu boatos de que sua neta e noivo haviam morrido, não mostrou fraqueza, confiando plenamente no casal. Enquanto isso, o irmão de Lugner, responsável pelas finanças, espalhava a notícia falsa da morte do grupo de nosso protagonista, querendo assim ganhar mais poder. Foi ele quem enviou o mensageiro com a carta para Kurt, na esperança de que os domínios do protagonista fossem divididos entre outros. Mas, se nosso protagonista ainda estivesse vivo, seus planos seriam destruídos. Enquanto isso, nosso protagonista e seus amigos continuavam lutando sem desistir. Eles estavam exaustos e muito enfraquecidos, já que só conseguiam dormir poucas horas, enquanto os outros continuavam lutando contra aquelas hordas intermináveis que invadiam as ruínas. Mesmo assim, seguiam em frente acreditando que cada andar que subiam poderia ser o último. Elvin já estava muito cansado e Elise usava sua magia para curá-lo, mesmo que ele resistisse, pois não queria morrer ali. Ele queria ao menos ter a chance de enfrentar Warren novamente. Elise também não queria morrer naquele lugar. Ela estava usando uma parte considerável de sua magia para ajudar a eliminar os inimigos restantes da Horda, torcendo para que logo pudessem deixar aquele lugar. Juntos, eles continuaram subindo pelas escadas. Elise avisou que deveriam voltar vivos à superfície, pois ainda tinha muitas coisas para fazer antes de morrer. Nosso protagonista concordou com ela, dizendo que estavam certos. Eles entraram numa sala onde não sentiram nenhuma presença perigosa e Elvin ficou feliz.
acreditando que finalmente tinham vencido. Porém, Plantag percebeu que havia um golem dragão naquele lugar e rapidamente criou um escudo para protegê-los a tempo, antes que fossem atingidos. Nesse momento, um grupo de robôs os atacou pelas costas, ferindo Suzanne. Nossa protagonista, que estava com Black Tag, usou magia para protegê-los dos ataques do dragão enquanto Elvin e Louise enfrentavam os robôs. Elise cuidava de Suzanne, curando suas feridas. Ela sabia que, do jeito que estavam, não resistiriam por muito tempo. A única alternativa era tentar derrotar o dragão, mas Plantag achava difícil, já que seu poder estava quase no limite. Foi então que nosso protagonista teve uma ideia. Ele propôs que unissem suas magias e Plantag concordou, colocando as mãos nas costas do protagonista e passando todo o seu poder mágico para ele. O protagonista sentiu a energia fluir e lançou um feitiço de luz contra o dragão. O protagonista se esforçou para atacar com toda a sua magia, mas ainda não conseguia superar o poder do dragão. Nesse instante, Elise correu até ele e disse que usaria um feitiço chamado Luz Milagrosa. Ela se aproximou do protagonista e o beijou. Todos ficaram chocados, e o protagonista viu Elise desabar no chão, fraca, mas seu corpo foi tomado por uma luz incrível. Com um flash forte, ela perfurou o dragão, derrotando e desativando todos os robôs restantes. Depois disso, o protagonista caiu no chão, ao lado de Elise, sem forças. Algumas horas depois, ele acordou numa cama ao lado dela, enquanto as meninas comentavam sobre o beijo que ela havia dado e se aquilo realmente foi necessário para o feitiço. Poucos minutos depois, ele conseguiu se levantar e conversou com Plantag, que explicou que aquele lugar foi construído por um antigo mago. Ele projetou todos aqueles artefatos e robôs para proteger seu conhecimento, porque ali havia uma enorme biblioteca cheia de livros mágicos. Elvin chegou nesse momento e chamou o protagonista, levando-o a uma sala cheia de navios mágicos poderosos, muitos deles jamais vistos juntos. Mesmo assim, Elvin revelou que havia algo ainda mais impressionante. Ativando um mecanismo, ele abriu uma enorme porta que mostrava a saída para a superfície. O protagonista ficou feliz, pois aquilo significava que eles conseguiram vencer as ruínas e agora poderiam voltar para casa. Depois de um dia, o protagonista se encontrou com o rei. Ele contou tudo o que fizeram e mostrou o que trouxeram das ruínas, os restos da armadura, o mitril do dragão e os livros com o conhecimento do mago. Depois de analisar, o rei decidiu dar a cada um deles uma recompensa de 2 milhões em moedas de ouro, que seriam pagas aos poucos ao longo de 20 anos. O reino cuidaria para que tudo fosse feito corretamente. Um pouco depois, o protagonista conversou com Kristoff e explicou que havia falado com seus companheiros e decidido deixar a capital porque preferia viver longe de tantos problemas. Kristoff entendeu e prometeu descobrir quem espalhou os rumores sobre sua morte, já que isso preocupou muito o povo. Os companheiros também contaram ao protagonista que não aceitariam toda a recompensa, pois achavam aquilo demais para eles. Eles sentiram que não fizeram tanto assim e não queriam carregar essa responsabilidade, preferindo que o protagonista, que continuava sendo o líder deles, ficasse com o dinheiro. O protagonista ficou surpreso, pois não esperava que eles decidissem deixar tudo para ele, e agora tinha mais uma coisa para se preocupar. Pouco depois ele se reuniu para comer com os amigos e sentiu que alguém os espionava. Contou isso para eles, dizendo que seria bom deixar alguém responsável pela mansão, já que depois de tudo que aconteceu não seria estranho se tentassem atacar aquele lugar. Também seria bom que alguém cuidasse bem da mansão enquanto ele não estivesse lá, mas ele não sabia em quem confiar para essa tarefa. Além disso, Roderick sempre foi um grande admirador deles e ficaria feliz em ajudar. O protagonista chamou Roderick e fez a oferta para ele cuidar da mansão. Roderick aceitou imediatamente, sem hesitar. Ele já esperava essa chance há mais de 3 anos e prometeu fazer tudo o que fosse pedido. O protagonista ficou feliz com a decisão e quis comemorar com um bolo. Enquanto comiam, Louise sentiu novamente uma presença estranha, os observando, mas não conseguiu encontrar nada. Roderick alertou que não era seguro para o protagonista continuar morando ali, porque havia pessoas contra ele. O protagonista sabia disso e decidiu que iria partir em breve. Terminou alguns assuntos pendentes, enquanto Roderick prometia descobrir quem começou os boatos sobre sua morte. Pouco tempo depois, o protagonista foi para uma sala especial de pesquisa, onde usavam as runas que ele havia conseguido nas ruínas antigas. Assim, criaram um dispositivo que atraía algo que eles imaginavam. Enquanto isso, percebemos que a garota que os espionava continuava observando-os naquela tarde. Mais tarde, o protagonista organizou um banquete para agradecer a todos que o ajudaram enquanto esteve na cidade, convidando também vários nobres e aristocratas do reino. Depois de um tempo, ele apareceu com uma mesa cheia de atum que ofereceu a todos para aproveitarem, graças à máquina que usavam no laboratório real. Também trouxe vários molhos de soja que ele vinha preparando há anos e que estavam prontos para servir. Os convidados ficaram um pouco surpresos, pois nunca tinham provado algo assim, mas um a um foram experimentando e gostando do sabor. Poucos minutos depois, Roderick confirmou ao protagonista que descobriu quem espalhou os boatos sobre sua morte: o auditor, irmão do oficial financeiro do reino. Parece que a ideia do irmão de Lugner era usar sua própria morte para conseguir aliados e tomar o lugar do irmão, já que a relação entre os dois nunca foi boa. E ficou ainda pior depois que o diretor financeiro passou a apoiar Lugner. Nosso protagonista ficou
surpreso ao saber que o irmão planejou tudo isso, mesmo sem nem conhecê-lo direito. Roderick, então, explicou que o auditor enviou uma carta para a família do protagonista, avisando sobre sua morte. Ele também comentou que o mensageiro saiu há alguns dias e logo chegaria com essa notícia. O plano do irmão de Lugner era usar a família do protagonista para derrubar o irmão dele, mas Roderick garantiu que não precisava mais se preocupar com isso, pois ele já havia agido. Espalhou o boato de que o auditor tinha conspirado contra o protagonista para eliminá-lo. Por causa disso, o rei o chamou e, mesmo sem ter certeza, parecia que o auditor pagaria por suas ações. Roderick disse ainda que não espalharia mais rumores falsos. O protagonista ficou impressionado por ele ter conseguido desvendar tudo isso. Roderick contou que desconfiava de algo, já que o auditor era seu pai, embora nunca o tivesse reconhecido oficialmente como filho legítimo. Sua mãe era uma comerciante que nem sequer foi aceita como concubina. Por isso, ele aprendeu que não dá para confiar em alguém só porque tem o mesmo sangue. Enquanto falavam sobre isso, Elisa apareceu oferecendo um prato especial. A garota que os espionavam há um tempo resolveu entrar de uma vez, arrombando a porta e indo direto para onde eles estavam. Elvin tentou barrá-la, mas ela o venceu facilmente. Quando chegou perto do protagonista, ele começou a comer o prato que Elisa lhe havia trazido. Nesse momento, o Marechal Edgar apareceu, chamando a garota pelo nome, Etol, e pediu desculpas por não tê-la apresentado antes. Ela era filha dele. Edgar perguntou o que ela achava do protagonista. Ela admitiu que estava espionando, mas confirmou que ele alimentava bem seus companheiros. Então aprovava. No entanto, agora queria mais comida. Eliza ouviu isso e a levou para preparar algo melhor. Blanchtak chegou logo depois e explicou que Etol tem uma espécie de síndrome do herói. Seu corpo e músculos recebem constantemente poder mágico, tornando sua força imbatível. Edgar comentou que o problema era que ela consumia muito poder mágico e precisava se alimentar o tempo todo, algo que não parecia problema para o protagonista, que adorava a comida e se ofereceu para contratá-la como guarda pessoal, ou até mesmo para tê-la como esposa, se quisesse. O protagonista agradeceu, mas achou que não precisava de guarda com tanto poder, já que planejava viver caçando na outra cidade. Nesse momento, o Duque Blade se aproximou com um pedido caso ele quisesse morar em sua cidade. Enquanto isso, Kurda ouvia da esposa sobre a morte do protagonista e que o filho dele assumiria todas as posições masculinas. Isso deixou Kurda um pouco contente, mas sua esposa, assustada, olhou pela janela e viu o protagonista chegando com seus companheiros. Pouco depois, o protagonista se sentou diante do irmão Kurt, junto com seus aliados. Ele explicou que estava em uma missão dada pelo rei há cerca de 15 anos. Comandar parte do exército daquela província para atacar uma região da Floresta Maligna. A batalha custou a vida de muitos soldados que agora vagavam como mortos-vivos. O rei pediu ao protagonista que, com seu grupo, fosse até lá eliminar os monstros e purificar os mortos-vivos antes que virassem Lich. Kurt disse que aquela parte da floresta era sua propriedade e que o protagonista deveria pagar tributo, 30% do que ganhasse, mas agora ele queria 50%. Isso surpreendeu muita gente, pois ele estava exigindo demais. Elise contestou, dizendo que sem purificar as almas, os funerais não serviam para nada, e ofereceu ajuda para realizar novos rituais assim que os soldados mortos-vivos fossem purificados. Kurt, no entanto, respondeu com raiva que só faria isso se recebesse dinheiro e não concordou com a ideia. Por fim, aceitaram pagar o tributo que ele exigia para poderem entrar na floresta. Elvin ficou muito chateado com a forma como Kurt os tratava, mas o protagonista logo o acalmou e pediu ao irmão que conversasse com a cidade e os líderes para conseguir o melhor acordo possível. Naquela noite, Kurt se reuniu com vários líderes locais que perguntaram animados se o protagonista voltara para purificar seus parentes na floresta. Kurt respondeu que não havia motivo para empolgação, pois o irmão estava ali só como aventureiro e partiria em breve. Mesmo assim, sentia raiva só de pensar nisso. O protagonista, por sua vez, não conseguia deixar de se perguntar se Kurt sempre o odiou tanto. Um dos irmãos explicou que desde que o protagonista saiu e ganhou sua reputação, matando muitos, Kurt ficou cada vez mais paranoico, com medo de que ele roubasse a herança que lhe cabia. O protagonista disse que nunca faria algo assim, mas Marlene, esposa de Kurt, disse que ficava feliz em saber que os soldados seriam purificados, já que seu avô era um deles. Se ele quisesse lembrar do avô, o protagonista prometeu fazer tudo para garantir que ele descansasse em paz. Marlene agradeceu muito, mas lamentou que o protagonista não fosse o governante da região. Essa conversa preocupou o irmão do protagonista, pois Kurt não deveria ouvir esse tipo de comentário. Ao escutar tudo, o protagonista decidiu terminar a missão o mais rápido possível para partir logo. No dia seguinte, ele e seus companheiros entraram na floresta e começaram a atrair os mortos-vivos aos poucos. Alguns apareceram e, unindo seu poder ao de Elise, o protagonista criou uma barreira grande ao redor de todos. Assim, quando os soldados mortos-vivos se aproximavam e tocavam a barreira, eram automaticamente purificados. Elvin ficou um pouco desapontado, achando que não deveriam fazer muito, e começou a recolher armaduras para que os parentes tivessem alguma memória. O protagonista viu até o general do exército ser purificado assim que tocou a barreira, mas ainda não tinham visto o avô de Marlene. De repente, um Vir gigante atravessou a barreira, surpreendendo os jovens, pois era um monstro morto-vivo. Etol,
usando sua arma, avançou contra ele e conseguiu cortar sua cabeça com um só golpe. Com isso, o corpo começou a se purificar, mas como era muito grande, demorou mais tempo que os outros. Vários outros monstros mortos-vivos também se aproximaram da barreira. Alguns foram purificados, mas outros conseguiram passar. Os companheiros ficaram responsáveis por derrotá-los antes que se aproximassem do protagonista. Depois de várias horas, conseguiram matar quase todos. Então o protagonista avisou que só faltava um. Ele percebeu que era o avô de Marlene porque sua armadura era diferente das outras. Naquele instante, eles se aproximaram dele, surpresos ao perceber que ele ainda conseguia falar. O velho perguntou como estava sua neta e nossa protagonista respondeu que ela levava uma vida feliz e já era casada. Isso trouxe uma alegria evidente ao soldado, que então largou sua arma e pediu com uma voz fraca que o purificassem. Foi então que Elise usou sua magia purificadora, permitindo que a alma do velho descansasse em paz. Depois disso, eles voltaram para a cidade e entregaram os pertences dos soldados. Os familiares se reuniram para receber o último vestígio daqueles guerreiros, agradecendo profundamente ao nosso protagonista por trazer tranquilidade a seus corações. Eles finalmente sabiam que aqueles soldados tinham descansado em paz. Nesse momento, Kurt apareceu e disse que assim que terminassem as despedidas, toda a armadura deveria ser entregue ao ferreiro. Na província dele, o ferro era raro e não podia ser desperdiçado. Nosso protagonista, irritado, fez um comentário interno sobre como entendia o valor sentimental daquelas peças para as famílias, mesmo que Kurt apenas insistisse que era uma ordem a ser cumprida. Nosso protagonista não se conteve e interveio dizendo que não podiam tirar deles o que representava a lembrança mais preciosa de seus entes queridos. Kurt, no entanto, respondeu que ele era apenas um aventureiro e não deveria desafiar as decisões do dono da província. O protagonista então questionou se Kurt tivesse bastante ferro, se ainda assim tiraria as armaduras e ele admitiu que não. Com isso, o protagonista tirou de sua bolsa um enorme cubo de ferro, esperando que aquilo fosse suficiente para compensar a armadura e permitir que as pessoas mantivessem a memória de seus familiares. Depois de tudo isso, Albert foi embora claramente irritado por ter sido confrontado daquela forma. Ele esperava que o protagonista saísse logo dali, enquanto os moradores continuavam a agradecer tudo que ele havia feito por eles. Mais tarde, o protagonista recebeu a visita do Duque H, que lhe informou que eles estariam avaliando a armadura dos 2.000 soldados que haviam trazido, um processo que levaria tempo. Por isso, sugeriram que ele voltasse à província de sua família enquanto terminavam o reconhecimento, embora o protagonista preferisse esperar em outro lugar. Blantak concordou com ele, enquanto o Duque conversava com o general, assegurando que tudo estava ocorrendo conforme o plano. Nesse momento, o protagonista foi recebido pelo antigo prefeito da cidade, que o surpreendeu. O protagonista logo entendeu a situação e foi convidado para o funeral, que seria realizado em homenagem àqueles que tinham sido purificados naquela tarde. Elise conduziu a oração de despedida, enquanto várias pessoas na cerimônia cochichavam sobre o fato de Kur não ter aparecido para se despedir. Mais tarde, organizaram um banquete em homenagem aos soldados. Durante a refeição, o protagonista viu Amélie, esposa de Kurt, se despedir de alguns soldados acompanhada de seus 2 filhos. Ele derramou a bebida que estavam tomando no chão e gritou, dizendo que desde o começo sabia que o irmão queria roubar tudo que o pai deixou e assumir o controle total das terras. O protagonista tentou explicar que só queria ficar com as partes que não tinham muito valor, só para garantir uma vida tranquila para ele e sua família. Mas Kurt, cheio de raiva, ordenou que ele saísse do castelo imediatamente, afirmando que jamais permitiria que ele levasse algo que fosse seu. Ao sair do castelo, o protagonista encontrou Amélia e os filhos dela. Ele pediu desculpas, dizendo que tudo o que queria era evitar que alguém se machucasse. Mesmo assim, parecia que não importava o que fizesse, teria que seguir as ordens do palácio. Amélia entendeu a situação e por isso deixou os filhos se aproximarem dele. Para ela, o mais importante era que eles tivessem uma vida digna, e ela esperava que, quando ele finalmente assumisse as terras, considerasse o bem-estar deles. Algumas horas depois, enquanto preparava maionese, o protagonista falou com seus companheiros, explicando que já havia tomado uma decisão. Iria se tornar o senhor da província. Porém, não queria ser apenas uma peça do palácio. Precisava do apoio de todos para criar um plano em que ninguém saísse ferido ou perdesse a vida. Nas horas seguintes, ele e seus aliados começaram a vender vários produtos na cidade, comida, roupas e armas, conquistando a atenção das pessoas, que ficavam impressionadas com a qualidade. Mas,
Naquela mesma noite, Kurt e seus líderes apareceram para interromper as vendas, pois isso estava tirando o comércio de vários produtos deles. Isso, por sua vez, fazia a população se aproximar cada vez mais do protagonista, o que deixava Kurt ainda mais furioso. Um dos líderes sugeriu eliminar o protagonista, mas Kurt disse que isso seria impossível, já que ele era um mago que tinha derrotado até um dragão. Nenhum deles teria chance contra ele. Mesmo assim, Kurt ordenou que encontrassem um jeito de fazer o protagonista sair da região. Pouco depois, o protagonista interceptou 3 dos líderes que estavam ao lado de Kurt e não os deixou sair porque também tinha um plano com eles. No dia seguinte, Kurt foi informado que tinha perdido 3 de seus líderes. Enquanto isso, o protagonista estava na cidade de Blad, conversando com Roderick, explicando que seu plano já estava em andamento. Graças ao comércio e aos subornos que fez com os líderes de Kurt, agora poderiam treinar melhor. E por isso, muitos deles estavam deixando Kurt para buscar um futuro melhor. E isso faria Kurt explodir de raiva. Eles também planejavam visitar a casa onde o protagonista queria que Amélia e seus filhos morassem. Depois, o protagonista foi à igreja, onde Roderick comentou que depois do que aconteceu, Kurt deveria viver uma vida de oração e reflexão. Isso tornaria difícil para o palácio agir contra ele, já que ele teria proteção da igreja. O protagonista esperava que o irmão entendesse todo o plano, já que tudo era para o bem dele. Roderick também contou que tudo estava indo conforme planejado na mansão, onde vários nobres demonstravam interesse nos projetos para as terras. Eles esperavam que os problemas fossem resolvidos logo para poderem agir. Enquanto conversavam, o irmão do protagonista enviou um mensageiro para a casa de Kurt. Este ficou surpreso ao ver que todos os líderes leais a ele tinham abandonado o lado dele por causa das propostas do protagonista. Enfurecido, Kurt pegou uma faca pronto para resolver o problema com violência. Mas o mensageiro disse que isso não adiantaria e que seria melhor oferecer uma flauta conhecida como a Tomadora de Dragões, que poderia derrotar o protagonista facilmente. Kurt perguntou quem havia feito a flauta, e o mensageiro explicou que ela servia para invocar dragões, e que com ela ele poderia vencer o irmão facilmente. Em troca, o auditor só queria que Kurt colaborasse com ele quando se tornasse oficialmente senhor da província. Kurt ficou feliz por ter aliados e prometeu dar ao auditor o que ele merecia assim que eliminasse o irmão. Algumas horas depois, o protagonista foi até Kurt, que estava no meio da floresta. Ele fingiu surpresa ao vê-lo, mas Kurt disse que não precisava fingir, pois sabia que o irmão estava acompanhado por seu grupo, que apareceu quando chamado. Kurt riu, lembrando que sempre ficou incomodado com o destaque do irmão mais novo, mas que, apesar disso, eles não poderiam tirar a herança dele, pois ela pertencia ao irmão mais velho. Kurt tirou a flauta do bolso e Blanche ficou assustado ao vê-la porque a reconheceu. Ele explicou que se tratava de uma relíquia antiga capaz de invocar centenas de dragões ao mesmo tempo. O protagonista alertou que usar a flauta não só o mataria, mas também muitos moradores da cidade, inclusive sua própria família. Kurt respondeu que não se importava, pois a cidade o traiu ao apoiar o irmão. Se perdesse a família, arranjaria outra depois. O céu escureceu e uma atmosfera sombria envolveu Kurt. O protagonista tentou ir até ele, mas Ethel o impediu, sentindo uma presença muito maligna. Blanche disse que a flauta não era realmente uma flauta de dragões, pois achava estranho alguém como Kurt ter conseguido um objeto tão raro. Na verdade, ele estava tocando uma flauta do ressentimento, capaz de invocar espíritos malignos que dominavam quem a tocava. Elise, usando magia purificadora, tentou eliminar o mal, mas havia muitos espíritos concentrados. Depois de alguns segundos, o protagonista reagiu. Ele tentou o melhor para o irmão, mas agora precisava impedir quem queria causar dano. Juntando sua magia com a de eles, lançou uma poderosa rajada purificadora que eliminou completamente o golem. No entanto, um dos espíritos, cheio de rancor por ter sido enganado, foi até a casa do auditor Lunar, onde ele comemorava com um banquete o sucesso de seus planos. O espírito o tocou ali mesmo. No dia seguinte, o protagonista foi com Roderick, que explicou que o auditor havia sido quem deu a flauta para Kurt. Ele foi morto naquela noite, junto com vários outros nobres aliados que planejavam atacar o protagonista. Isso deixou o protagonista chateado por ver que o irmão foi enganado. Roderick disse que havia um problema. A esposa de Kurt não podia morar na cidade, pois muitos espalhavam que Kurt havia eliminado o auditor. Se descobrissem que Amélia estava na cidade, isso causaria muitos problemas. O protagonista sabia disso e decidiu deixar Amélia e os filhos por alguns dias na casa do irmão Germain. Também conversou com Blanche e Kristoff.
pois não sabia o que fazer, já que na província, Amélia também não era muito bem vista por causa da má reputação de Kurt entre a população. Blanchard não tinha uma resposta definitiva, mas começou a imaginar que o palácio poderia estar envolvido com a flauta que Kurt conseguiu. Isso incomodava muito o nosso protagonista, porque ele sabia que os nobres costumam agir desse jeito, sempre fazendo as coisas sem assumir toda a responsabilidade. Mas Blanchard o aconselhou a não pensar assim, lembrando que ele também era um nobre, alguém que em muitas situações esteve acima de outros e agiu sem sentir a necessidade de explicar seus planos para todo mundo. Essas palavras deixaram nosso protagonista pensativo. Mais tarde à noite, ele conversou com Elise, querendo saber se ela acreditava na mesma coisa que Blanchard tinha lhe dito. Elise respondeu que às vezes tinha a sensação de que, mesmo estando perto dela, ele parecia estar em outro lugar, muito distante. Ao ouvir isso, ele percebeu que ainda estava preso ao seu antigo mundo, tentando resolver tudo do jeito que sempre fez. Então, ele fez uma promessa a si mesmo. A partir daquele momento, ele seria uma pessoa melhor e mostraria que existiam nobres que podiam fazer o bem sem prejudicar ninguém. No dia seguinte, nosso protagonista foi até o rei. O rei o parabenizou por conseguir acalmar os tumultos na província que pertencia ao seu pai. Como recompensa, ele ofereceu a ele as terras daquela província para que pudesse administrá-las e desenvolvê-las. Depois, o rei perguntou se ele tinha algo a pedir, já que poderia precisar de alguma coisa. Nosso protagonista então perguntou se seria possível obter autoridade para conceder 2 títulos aos nobres que haviam perdido a vida no banquete do auditor. Todos ficaram surpresos, porque somente o rei tinha esse poder, conceder títulos e heranças. Isso gerou uma discussão entre os nobres que temiam que essa decisão causasse confusão no reino, com muitos querendo o mesmo direito. Depois de alguns minutos de debate, o rei pediu silêncio e explicou que não tiraria nenhuma parte das terras de nosso protagonista, como alguns tinham sugerido. A província continuaria sendo totalmente dele. Além disso, por tudo que ele tinha feito para ajudar nos últimos anos, o rei decidiu abrir uma exceção, permitir que ele herdasse os títulos e propriedades de 2 dos nobres que morreram naquele dia. Assim, ele poderia dar esses títulos a quem desejasse. Para completar, o rei promoveu nosso protagonista ao posto de conde para que ele pudesse governar suas terras da melhor forma possível. Pouco tempo depois, o rei mostrou-se satisfeito ao ver que nosso protagonista estava se tornando um nobre exemplar. Ele também ficou contente porque tudo ocorreu conforme o plano que tinham combinado para causar discussões entre os nobres que pareciam não concordar, mas no fim das contas, o rei esperava que ele se tornasse um bom senhor daquela província. Alguns dias depois, nosso protagonista falou com Amélia e disse que quando seus filhos crescessem, ele pretendia passar para eles os títulos que recebera do rei. Assim, eles continuariam sendo nobres, e ele esperava que levassem uma vida próspera. Amélia agradeceu muito por tudo o que ele tinha feito pela família, e o lembrou de que o que aconteceu com Kurt não foi culpa dele. Mesmo com tudo isso, nosso protagonista continuou trabalhando na organização das terras da sua província. Ele tinha muito a fazer, usando sua magia, e seus companheiros sempre pediam ajuda. Às vezes, ele nem sabia por onde começar, mas ao menos ficava feliz por poder ser útil para quem mais amava.